O perdão tem o poder de reconstruir a realidade. Projeto Olho de Horus. Imagine por um momento que você está dentro da mente de Ankh-F Sekhmet, há 4.500 anos, na antiga Tebas. Suas mãos tremem violentamente enquanto seguram uma adaga de bronze sobre o coração do homem que destruiu sua família. O sangue do assassino de seu filho escorre entre seus dedos como rios carmesim, e seus olhos ardem com lágrimas que carregam 20 anos de ódio concentrado. Neste exato momento, entre a vingança ancestral e algo impossível que está nascendo em seu peito, você está prestes a descobrir que o perdão não é apenas um ato de compaixão, mas uma força que pode literalmente reconstruir a realidade ao seu redor. Mas como um pai despedaçado pela perda mais brutal, chegou a este momento impossível de escolha entre o ódio que o alimentou por décadas e um poder que os deuses mantiveram oculto da humanidade. Esta é uma jornada através dos templos secretos do Egito, que revelará por que o perdão é a única força capaz de dobrar o tecido do tempo e recriar mundos inteiros. Prepare-se, porque nos próximos 60 minutos você viverá uma transformação através dos olhos de alguém que descobriu que perdoar não significa esquecer, mas sim transformar dor em poder divino. Para compreender como Ankh-F Sekhmet chegou a empunhar uma lâmina sobre o coração de seu inimigo, precisamos voltar ao início desta jornada que atravessa 2 décadas de sofrimento e revelação. Imagine que você acorda todos os dias como ele, no Vale Sagrado de Tebas, durante o reinado de Mentuhotep II, quando as pirâmides já eram antigas e os segredos dos deuses começavam a ser sussurrados nos templos. Seus olhos se abrem para as pedras douradas de sua casa, construída nas encostas onde o sol nasce todos os dias, como uma promessa renovada de vida. Seus ouvidos captam os sons dos sacerdotes, cantando nos templos distantes, o murmúrio do Nilo correndo eterno, e a risada cristalina de seu filho Ket, brincando no jardim interno. Seu nariz percebe o aroma de incenso de mirra que sua esposa Nefret queima todas as manhãs em oferenda aos deuses protetores da família. Mas há algo corroendo sua alma, como um escorpião que injeta veneno gota a gota durante 20 anos. Ankh-F Sekhmet carrega uma ferida que nunca cicatrizou, uma dor que se tornou parte de sua identidade, um ódio que alimenta seus sonhos e contamina cada momento de alegria. Há exatos 20 anos, um homem chamado Senebkay, comandante da Guarda Real, assassinou seu filho primogênito Ket durante uma disputa sobre terras sagradas. A criança de apenas 8 anos foi encontrada no Nilo com marcas de lâmina no peito. E desde então, o coração de Ankh-F Sekhmet se transformou em uma tumba onde apenas o desejo de vingança ainda respirava. O que Ankh-F Sekhmet não sabia era que neste exato dia, quando o sol atingisse seu zênite sobre o templo de Karnak, um pergaminho selado com hieróglifos flamejantes chegaria até ele de forma totalmente inesperada, carregando um segredo que os próprios deuses hesitavam em revelar aos mortais. E então aconteceu. O pergaminho chegou até Ankh-F Sekhmet, através das mãos trêmulas de um sacerdote iniciado do templo de Ísis, cujos olhos carregavam o peso de visões que nenhum homem deveria testemunhar. Imagine que você sente a textura do papiro antigo queimando entre seus dedos, como se estivesse vivo. Vê hieróglifos que parecem dançar e se reorganizar diante de seus olhos. Ouve um sussurro que não vem do mundo físico, mas ressoa diretamente em sua alma. Cada sentido seu está sendo bombardeado por algo que desafia qualquer explicação racional, mas que se torna mais real que a própria realidade que você conhece. O pergaminho falava de uma iniciação secreta nos templos subterrâneos de Dendera, onde os antigos guardiões preservavam conhecimentos sobre o que chamavam de a Grande Reconstrução, uma técnica mística através da qual a própria estrutura da realidade poderia ser alterada através de um ato supremo de perdão. As palavras eram escritas em hieróglifos que pareciam pulsar com luz própria. Aquele que carrega a maior ferida possui a maior força para reconstruir mundos. O perdão não é rendição, mas alquimia divina que transforma chumbo do ódio em ouro da criação. Ankh-F Sekhmet tinha uma escolha a fazer: aceitar este convite
significaria abandonar o ódio que se tornou sua razão de viver e se aventurar em territórios místicos que poderiam destruir sua mente ou transformá-lo em algo totalmente novo. Mas o que ele não sabia era que essa escolha já havia sido feita por forças muito maiores que sua compreensão, pois o próprio fato de receber o pergaminho indicava que sua alma estava pronta para a transmutação mais perigosa e sagrada que um ser humano pode experimentar. 3 dias depois, quando a lua crescente se alinhava perfeitamente com a estrela Sirius, Ankh-Efen Sekhmet se encontrou caminhando pelos corredores subterrâneos do templo de Dendera, onde ecos de orações milenares ainda vibravam nas paredes de pedra. E então ele se encontrou face a face com Imhotep Neb Ankh, um sumo sacerdote cujo nome significava Imhotep, Senhor da Vida, nos salões mais profundos, onde apenas os iniciados nos mistérios supremos tinham permissão para entrar. Imagine que você está olhando nos olhos de alguém que carrega a sabedoria de 1000 vidas, olhos que são simultaneamente antigos como as estrelas e jovens como o amanhecer. Quando Imhotep Neb Ankh fala, sua voz ressoa como os tambores sagrados do templo, penetrando não apenas em seus ouvidos, mas diretamente nas câmaras mais secretas de sua alma, onde residem verdades que você mesmo não sabia que possuía. Ankh-Efen Sekhmet, portador da ferida ancestral do ódio, bem-vindo à linhagem dos que transformam destruição em criação, disse o sumo sacerdote, e sua voz carregava ecos de gerações de iniciados que passaram pela mesma provação. Vês estas marcas em meu peito? Ele abriu suas vestes, revelando cicatrizes profundas que formavam símbolos hieroglíficos. Há 40 anos, eu também perdi meu filho único para a lâmina de um inimigo, até descobrir o segredo que os deuses plantaram em nossa dor mais profunda. Estás pronto para compreender por que a ferida do ódio não é uma maldição, mas uma bênção disfarçada que te prepara para se tornar um reconstrutor de realidades? As palavras de Imhotep Neb Ankh ecoavam na mente de Ankh-Efen Sekhmet, como sinos de templo tocados por ventos sagrados. Mas o que ele estava prestes a descobrir desafiaria não apenas suas crenças sobre justiça e vingança, mas a própria natureza da realidade que acreditava ser fixa e imutável. Porque o segredo que o sumo sacerdote guardava era tão poderoso que poderia tanto destruir completamente a mente de quem não estivesse preparado, quanto elevá-lo ao status de cooperador com as forças criadoras do universo. Imhotep Neb Ankh então compartilhou algo que mudaria Ankh-Efen Sekhmet para sempre. E se você está ouvindo estas palavras, é porque sua alma está pronta para receber a mesma revelação que transformou um homem consumido pelo ódio em um mestre da reconstrução cósmica. Escuta bem, filho da grande ferida, disse o sumo sacerdote com reverência solene. O perdão não é o que os fracos imaginam ser. Não é esquecer, não é aceitar injustiça, não é tornar-se vulnerável ao mal. O perdão verdadeiro é a força mais devastadora e reconstrutiva que existe no universo. Como o Nilo que destrói para fertilizar, como o fogo que consome para purificar, tu carregas em tua dor o poder de desfazer e recriar a própria tessitura da realidade ao teu redor. Vê, continuou o sacerdote, apontando para hieróglifos gravados na parede que pareciam brilhar com luz própria. Os antigos descobriram que a realidade não é fixa como acreditamos. Ela é como argila nas mãos daquele que domina as forças primordiais da criação e destruição. E a maior dessas forças é o perdão consciente, não como resignação, mas como ato supremo de poder que reconstrói mundos inteiros. Quando perdoas verdadeiramente, não apenas liberas o outro do karma de suas ações, mas te tornas um canal através do qual as forças criadoras do universo podem trabalhar. Tu deixas de ser vítima das circunstâncias para te tornares co-criador de novas realidades. Tua dor se transforma na matéria-prima divina, através da qual mundos inteiros podem ser reconstruídos. Neste momento, se você está sentindo esse reconhecimento profundo queimando em seu peito, esse arrepio que confirma que sua alma já sabia desta verdade, você faz parte da mesma linhagem de Ankh-Efen Sekhmet. Esta jornada através dos mistérios perdidos do perdão foi criada para almas como a sua.
que carregam feridas profundas, mas também o potencial para se tornarem reconstruidores de realidades. Inscreva-se e desperte junto conosco nesta arqueologia da consciência que transforma a dor em poder divino. Mas aplicar este novo entendimento não seria fácil para Ankh F. Sekhmet. Por 3 semanas completas, ele lutou contra vozes que pareciam vir não apenas de sua mente, mas dos próprios espíritos ancestrais de sua linhagem. Quem és tu para perdoar quem destruiu tua semente? Sussurravam em seus sonhos. Teus antepassados clamam por vingança. Por que tu serias diferente? A justiça exige sangue, não compaixão. Você já sentiu essa resistência interna quando tenta perdoar alguém que te machucou profundamente? Durante essas semanas de luta interior, Ankh F. Sekhmet experimentou algo que todo buscador da verdade enfrenta: a guerra entre a personalidade ferida, que se identifica com a dor, e a alma que anseia pela libertação através do perdão. Seus dias eram campos de batalha, onde memórias do filho morto se chocavam contra vislumbres de uma realidade reconstruída. Suas noites eram tempestades, onde o ódio de 20 anos lutava contra uma força maior que começava a despertar em seu coração. O ambiente ao seu redor também conspirava contra esta transformação. Amigos e familiares o incentivavam a buscar vingança, dizendo que perdoar seria desonrar a memória de seu filho. Um pai que não vinga o filho não merece ser chamado de homem, diziam. Os deuses aprovam a justiça, não a fraqueza. Cada palavra era como uma lança envenenada que atingia exatamente o ponto onde sua dor era mais intensa. Você já passou por esse momento em que sabe que precisa perdoar para se libertar, mas tudo ao seu redor, incluindo vozes dentro da própria mente, luta contra essa transformação? Deixe nos comentários. Qual é a voz de resistência que mais fala alto quando você tenta perdoar alguém que te machucou profundamente? Havia momentos em que Ankh F. Sekhmet quase desistia da iniciação e voltava para casa, decidido a buscar Seneb Kai e finalmente executar a vingança que planejara por 2 décadas. Era como se 2 forças titânicas lutassem pela posse de sua alma. Uma que o mantinha prisioneiro do passado através do ódio e outra que o chamava para um futuro impossível através do perdão. Mas então, numa manhã, quando o sol nascia dourado sobre as areias do deserto e os pássaros cantavam nos sicômoros sagrados, Imhotep Neb Ankh ensinou a Ankh F. Sekhmet uma prática ancestral que você pode fazer agora mesmo, uma técnica que os antigos chamavam de o ritual da grande reconstrução. Fecha teus olhos e imagina que estás no centro do templo mais sagrado de tua alma, instruiu o sumo sacerdote, com voz que carregava poderes hipnóticos milenares. Vê diante de ti uma mesa de alabastro, onde repousa uma única vela dourada. Sente o chão de pedra fria sob teus pés descalços. Ouve o eco de cânticos ancestrais vibrando nas paredes ao teu redor. Permite que uma sensação de sagrado profundo flua através de cada célula de teu corpo. Agora traz à mente a imagem daquele que te feriu. Não fujas da dor que surge, mas observa-a como um rio que flui através de ti sem te afogar. Vê esta pessoa não como inimigo, mas como alguém também ferido, também perdido, também buscando amor através de meios distorcidos. Coloca tuas mãos sobre teu coração e repete comigo o mantra sagrado que os antigos recitavam. Ankh Udja Seneb, que significa vida, prosperidade, saúde. Mas não apenas para ti. Envia estas bênçãos para aquele que te machucou. Sim, é difícil, mas é precisamente nesta dificuldade que reside o poder de reconstruir realidades. Agora visualiza raios de luz dourada saindo de teu coração e envolvendo esta pessoa em perdão. Não perdão como fraqueza, mas perdão como reconhecimento de que ambos são parte da mesma teia divina. Perdão como ato supremo de poder que liberta a ambos das prisões do karma. Se você está fazendo esta prática junto comigo neste momento, você está se conectando com uma tradição milenar que transformou incontáveis vidas ao longo dos séculos. Cada pessoa que se junta a esta corrente de perdão e reconstrução fortalece todos nós. Toque no sininho e faça parte desta transformação coletiva
que pode literalmente reconstruir o mundo ao nosso redor. Continue respirando profundamente e visualizando esta luz dourada do perdão. Permite que ela dissolva não apenas teu ódio, mas também a própria necessidade de carregar essa ferida como parte de tua identidade. Tu não és tua dor. Tu não és tua história de sofrimento. Tu és uma força criadora divina, temporariamente esquecida de seu próprio poder. Após 7 dias de prática intensa deste ritual, algo extraordinário começou a acontecer com Ankh Efen Sekhmet. Seus olhos, que por 20 anos carregaram o peso morto do ódio, começaram a brilhar com uma luz que não vinha apenas de dentro, mas de dimensões que tocam nosso mundo através de corações que escolhem o perdão. Sua voz, antes áspera como a areia do deserto, quando falava de seu inimigo, tornou-se melodiosa como os cânticos sagrados dos templos. Seu coração, que por 2 décadas pulsou com a rigidez do ódio, agora batia com um ritmo que parecia sincronizado com o próprio pulsar do universo. Era como se cada célula de seu corpo estivesse sendo reconstruída com uma substância mais refinada, como se o perdão fosse literalmente alterando sua estrutura molecular. E então, como confirmação dos deuses de que algo fundamental havia mudado, uma série de sincronias impossíveis começou a acontecer ao seu redor. No dia seguinte ao 7º ritual, um falcão dourado pousou em sua janela e permaneceu lá por 1 hora inteira, olhando diretamente em seus olhos como se fosse um mensageiro divino. Comerciantes que nunca havia visto antes chegaram à sua casa, oferecendo exatamente os objetos sagrados que ele precisava para aprofundar sua prática. Uma criança desconhecida se aproximou dele na rua e disse: "O senhor tem olhos de alguém que viu os deuses", antes de desaparecer na multidão. Sua esposa, Nefret, foi a primeira a notar a transformação. "Há uma luz ao teu redor que não existia antes", ela disse com lágrimas nos olhos. "É como se o homem que eu amei antes da tragédia tivesse voltado, mas transformado em algo ainda mais belo." Amigos comentavam que sua presença havia se tornado estranhamente pacífica, que conversas tensas se resolviam naturalmente quando ele estava presente. Mas esta era apenas a primeira camada da transformação. O verdadeiro teste estava por vir, e Ankh Efen Sekhmet não fazia ideia de que o próprio Seneb Kay, o assassino de seu filho, estava prestes a aparecer em sua vida de forma totalmente inesperada, colocando tudo o que havia aprendido sobre perdão e reconstrução da realidade à prova suprema. E então chegou o momento que testaria não apenas a compreensão intelectual, mas a incorporação real do perdão como força de reconstrução cósmica. Durante o festival de Opet, quando toda Tebas se reunia para celebrar a renovação divina, Ankh Efen Sekhmet caminhava pelas ruas coroadas de flores quando viu, do outro lado da praça, o rosto que havia assombrado seus sonhos por 20 anos. Seneb Kay, o assassino de seu filho, agora um homem envelhecido e curvado pelo peso de suas próprias culpas. Seneb Kay também o viu, e algo impossível aconteceu. Em vez de fugir ou se preparar para confronto, os 2 homens caminharam um em direção ao outro, como se fossem atraídos por uma força magnética invisível. O coração de Ankh Efen Sekhmet explodiu em seu peito como tambores de guerra e templos. Suas mãos tremeram com a memória de 20 anos de fúria. Sua mente foi bombardeada por imagens do filho morto clamando por justiça. Era como se todas as forças do universo conspirassem para criar o teste final. Perdoar não em abstrato, durante rituais seguros no templo, mas face a face com o próprio homem que destruiu sua vida. O ódio ancestral rugiu como um leão ferido, exigindo sangue. Vozes de antepassados gritavam em sua mente: "Agora! Agora é a hora da vingança!" A multidão ao redor parou para assistir, sentindo que algo monumentalmente importante estava prestes a acontecer. Com a adaga cerimonial que sempre carregava em uma mão e as palavras de perdão que aprendera com Imhotep Nebank ecoando em sua mente, Ankh Efen Sekhmet precisava fazer a escolha que determinaria não apenas o destino de ambos os homens, mas o próprio padrão de realidade que se manifestaria ao redor desta decisão. E foi neste momento que ele lembrou das palavras mais importantes que o sumo sacerdote havia dito:
O perdão não é fraqueza, mas o ato supremo de poder que reconstrói mundos inteiros. E então aconteceu a transformação que mudaria Ankh-Efen Sekhmet para sempre e alteraria literalmente a realidade ao seu redor. Com um movimento que surpreendeu até mesmo sua própria alma, ele não empunhou a adaga contra Seneb-Kai, mas a colocou no chão entre os dois homens como uma oferenda aos deuses. Não apenas falou palavras de perdão, mas as pronunciou com uma força que fez o ar ao redor vibrar, como se as próprias palavras fossem mantras que alteravam a estrutura molecular da realidade. Seneb-Kai disse com voz que carregava ecos de dimensões divinas: "Eu te perdoo não porque mereces, mas porque eu mereço ser livre. Te perdoo não para te absolver, mas para me tornar um canal através do qual a própria força criadora do universo pode reconstruir aquilo que foi destruído." Seus olhos agora viam não apenas o assassino de seu filho, mas um homem despedaçado por seu próprio karma. Alguém que havia carregado o peso da culpa por 20 anos, tanto quanto ele havia carregado o peso do ódio. Seu coração sentia não apenas perdão, mas uma compaixão que abraçava tanto a sua própria dor, quanto a dor daquele que a havia causado. Sua voz carregava não apenas as palavras, mas a própria força divina que move as estrelas e faz mundos nascerem. Era como se o próprio tecido do espaço-tempo se curvasse ao redor deste ato supremo de perdão. A realidade literalmente começou a se reconstruir. Seneb-Kai caiu de joelhos, não em submissão, mas em reconhecimento de que estava testemunhando algo sagrado. Lágrimas que ele não chorava há décadas brotaram de seus olhos como nascentes que finalmente encontram caminho para a superfície. "Meu senhor", sussurrou com voz quebrada, "por 20 anos carreguei o peso de ter tirado a vida de teu filho. Por 20 anos vivi no inferno de minha própria culpa. Teu perdão não apenas me liberta, mas reconstrói minha própria possibilidade de existir." E então algo ainda mais impossível aconteceu. Lágrimas de ambos os homens se misturaram no chão sagrado de Tebas, e onde caíram, flores impossíveis brotaram instantaneamente da pedra. A multidão ao redor testemunhou não apenas reconciliação, mas a manifestação física de que o perdão verdadeiro pode alterar as próprias leis da natureza. Flores de lótus brotando de pedra seca. Pássaros cantando em harmonias que nunca haviam sido ouvidas. Uma fragrância de paz descendo sobre toda a praça, como se os próprios deuses estivessem abençoando este momento. O que Ankh-Efen Sekhmet descobriu há 4.500 anos continua vivo hoje, disponível para qualquer ser humano corajoso o suficiente para transformar sua maior ferida em sua maior força. Quando você enfrenta a necessidade de perdoar alguém que te machucou profundamente, você está vivendo o mesmo momento arquetípico. A mesma força que transformou um pai despedaçado pelo ódio em um mestre da reconstrução cósmica está disponível para você agora. O perdão verdadeiro não é aceitar injustiça, não é se tornar vulnerável ao mal, não é esquecer o que aconteceu. O perdão verdadeiro é o reconhecimento de que você é uma força criadora divina, capaz de reconstruir realidades através da alquimia que transforma chumbo da dor em ouro da sabedoria. É a compreensão de que sua ferida mais profunda contém também seu maior poder, pois quem experimentou a escuridão mais densa pode gerar a luz mais brilhante. Nos anos que se seguiram, Ankh-Efen Sekhmet se tornou conhecido em todo o Egito como o Reconstrutor, um homem que possuía o poder misterioso de transformar situações impossíveis através do perdão consciente. Seneb-Kai se tornou seu discípulo mais dedicado, e juntos criaram escolas onde ensinavam que o perdão não é apenas um ato pessoal, mas uma força cósmica que pode alterar a própria estrutura da realidade. Pessoas viajavam de reinos distantes para aprender com eles a técnica de transformar suas maiores feridas em suas maiores forças. E todos que praticavam o perdão verdadeiro descobriam a mesma verdade: que somos co-criadores da realidade, que nossa consciência molda o mundo ao nosso redor, e que o perdão é a ferramenta mais poderosa para essa cocriação. A prática que Ankh-Efen Sekhmet aprendeu com Imhotep Nebank ainda funciona hoje.
Quando você fecha os olhos e visualiza a luz dourada do perdão envolvendo alguém que te machucou, você não está apenas sendo bondoso. Você está literalmente alterando as frequências quânticas que conectam vocês dois, dissolvendo padrões kármicos de ação e reação, abrindo espaço para que algo completamente novo possa emergir. Quando você perdoa verdadeiramente, você não apenas liberta a outra pessoa de estar presa às consequências de suas ações. Você se liberta de estar preso ao papel de vítima e se torna um canal consciente através do qual as forças criadoras do universo podem trabalhar. E o deixa de reagir às circunstâncias para se tornar um criador de novas circunstâncias. Isso não significa que você deve aceitar comportamentos abusivos ou se colocar em situações perigosas. Perdão verdadeiro inclui sabedoria e proteção. Significa que você reconhece a diferença entre a alma eterna da pessoa e os comportamentos temporários condicionados pela dor não curada. Você pode perdoar a alma enquanto protege-se dos comportamentos. E aqui está o segredo que os antigos descobriram. O perdão é contagioso. Quando você pratica o perdão verdadeiro, você literalmente altera o campo de consciência ao seu redor. Pessoas começam a se comportar de forma diferente na sua presença. Situações impossíveis encontram soluções inesperadas. Milagres se tornam naturais. O que você escolhe perdoar hoje, você está escolhendo reconstruir amanhã. Sua maior ferida contém sua maior força. Seu ódio mais profundo pode se tornar seu amor mais transformador. Sua dor mais intensa pode se tornar sua sabedoria mais preciosa. Você que nos acompanhou através dos corredores do tempo até este momento sagrado, eu sei que algo em sua alma reconhece esta verdade ancestral. Você ainda pode estar carregando feridas que parecem imperdoáveis, ódios que se tornaram parte de sua identidade, dores que acredita definirem quem você é. Mas você chegou até aqui porque sua alma sabe que existe outro caminho. Você carrega a mesma chama sagrada que Ankhefen Sekhmet descobriu nos templos de Dendera. Você tem o mesmo poder de reconstruir realidades através do perdão consciente. Você é um co-criador divino temporariamente esquecido de seu próprio poder, mas que pode despertar a qualquer momento. Inscreva-se neste canal e faça parte desta linhagem de reconstruidores de realidades. Deixe seu like se esta história tocou algo profundo em sua alma. Compartilhe nos comentários. Qual é a ferida mais difícil de perdoar em sua vida? E o que você faria se soubesse que perdoá-la te daria o poder de reconstruir sua realidade inteira? Vamos criar juntos uma irmandade de almas extraordinárias como você, pessoas corajosas o suficiente para transformar suas maiores feridas em suas maiores forças. Pessoas que compreendem que o perdão não é fraqueza, mas o ato supremo de poder que reconstrói mundos inteiros. Gratidão profunda por sua coragem de buscar os mistérios que dormem em sua alma. Gratidão por reconhecer que você é muito mais que suas feridas, muito mais que sua história de sofrimento. Uma fragrância de paz descendo sobre toda a praça, como se os próprios deuses estivessem abençoando este momento. O que Ankhefen Sekhmet descobriu há 4.500 anos continua vivo hoje, disponível para qualquer ser humano corajoso o suficiente para transformar sua maior ferida em sua maior força. Quando você enfrenta a necessidade de perdoar alguém que te machucou profundamente, você está vivendo o mesmo momento arquetípico. A mesma força que transformou um pai despedaçado pelo ódio em um mestre da reconstrução cósmica está disponível para você agora. O perdão verdadeiro não é aceitar injustiça, não é se tornar vulnerável ao mal, não é esquecer o que aconteceu. O perdão verdadeiro é o reconhecimento de que você é uma força criadora divina, capaz de reconstruir realidades através da alquimia que transforma chumbo da dor em ouro da sabedoria. É a compreensão de que sua ferida mais profunda contém também seu maior poder, pois quem experimentou a escuridão mais densa pode gerar a luz mais brilhante. Nos anos que se seguiram, Ankhefen Sekhmet se tornou conhecido em todo o Egito como o Reconstrutor, um homem que possuía o poder misterioso de transformar situações impossíveis através do perdão consciente. Senebikai se tornou seu discípulo mais dedicado, e juntos
Criaram escolas onde ensinavam que o perdão não é apenas um ato pessoal, mas uma força cósmica que pode alterar a própria estrutura da realidade. Pessoas viajavam de reinos distantes para aprender com eles a técnica de transformar suas maiores feridas em suas maiores forças. E todos que praticavam o perdão verdadeiro descobriam a mesma verdade: que somos co-criadores da realidade, que nossa consciência molda o mundo ao nosso redor, e que o perdão é a ferramenta mais poderosa para essa cocriação. A prática que Ankh-F Sekhmet aprendeu com Imhotep Nebank ainda funciona hoje. Quando você fecha os olhos e visualiza a luz dourada do perdão envolvendo alguém que te machucou, você não está apenas sendo bondoso. Você está literalmente alterando as frequências quânticas que conectam vocês dois, dissolvendo padrões kármicos de ação e reação, abrindo espaço para que algo completamente novo possa emergir. Quando você perdoa verdadeiramente, você não apenas liberta a outra pessoa de estar presa às consequências de suas ações. Você se liberta de estar preso ao papel de vítima e se torna um canal consciente através do qual as forças criadoras do universo podem trabalhar. E o deixa de reagir às circunstâncias para se tornar um criador de novas circunstâncias. Isso não significa que você deve aceitar comportamentos abusivos ou se colocar em situações perigosas. Perdão verdadeiro inclui sabedoria e proteção. Significa que você reconhece a diferença entre a alma eterna da pessoa e os comportamentos temporários condicionados pela dor não curada. Você pode perdoar a alma enquanto protege-se dos comportamentos. Que aqui está o segredo que os antigos descobriram. O perdão é contagioso. Quando você pratica o perdão verdadeiro, você literalmente altera o campo de consciência ao seu redor. Pessoas começam a se comportar de forma diferente na sua presença. Situações impossíveis encontram soluções inesperadas. Milagres se tornam naturais. O que você escolhe perdoar hoje, você está escolhendo reconstruir amanhã. Sua maior ferida contém sua maior força. Seu ódio mais profundo pode se tornar seu amor mais transformador. Sua dor mais intensa pode se tornar sua sabedoria mais preciosa. Você que nos acompanhou através dos corredores do tempo até este momento sagrado, eu sei que algo em sua alma reconhece esta verdade ancestral. Você ainda pode estar carregando feridas que parecem imperdoáveis, ódios que se tornaram parte de sua identidade, dores que acredita definirem quem você é. Mas você chegou até aqui porque sua alma sabe que existe outro caminho. Você carrega a mesma chama sagrada que Ankh-F Sekhmet descobriu nos templos de Dendera. Você tem o mesmo poder de reconstruir realidades através do perdão consciente. Você é um co-criador divino temporariamente esquecido de seu próprio poder, mas que pode despertar a qualquer momento. Inscreva-se neste canal e faça parte desta linhagem de reconstruidores de realidades. Deixe seu like se esta história tocou algo profundo em sua alma. Compartilhe nos comentários. Qual é a ferida mais difícil de perdoar em sua vida? E o que você faria se soubesse que perdoá-la te daria o poder de reconstruir sua realidade inteira? Vamos criar juntos uma irmandade de almas extraordinárias como você, pessoas corajosas o suficiente para transformar suas maiores feridas em suas maiores forças. Pessoas que compreendem que o perdão não é fraqueza, mas o ato supremo de poder que reconstrói mundos inteiros. Gratidão profunda por sua coragem de buscar os mistérios que dormem em sua alma. Gratidão por reconhecer que você é muito mais que suas feridas, muito mais que sua história de sofrimento. Você é uma força criadora divina, um reconstrutor de realidades, um portador da luz que transforma a escuridão em bênção. O perdão tem o poder de reconstruir a realidade, e esse poder vive dentro de você, esperando apenas que você tenha a coragem de utilizá-lo.